Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus, como é bom estar na casa do Pai, a presença dele está nesse lugar, isso é Maravilha. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, pega a sua Bíblia, abra ela na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o texto aí dos irmãos colocado como texto fundamental para essa festividade. Quando você procura, eu quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite. Quero parabenizar ao Grupo Heróis da Fé por mais um ano de vitória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado ao nosso irmão Jânio que nos fez o convite. O pastor Kleber, que por mais uma vez confia a responsabilidade de transmitir a mensagem do Senhor aqui neste altar sobre a minha vida. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sou muito grato a Deus mesmo. É uma honra estar com os irmãos aqui nesse lugar. E que Deus possa nos agraciar nessa noite com a presença dEle, que as bênçãos sem medida sejam derramadas sobre as nossas vidas. Amém? Capítulo 6, apenas o verso 19, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Agora o verso 20: foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Pode tomar o seu assento aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Um texto muito interessante. E penso eu que a proposta do tema, o corpo do cristão como templo do Espírito Santo, que assim os irmãos colocaram, creio que uma das finalidades é nos fazer lembrar de quem é o nosso dono, como já foi falado aqui nessa noite. O Senhor Jesus, Ele é o dono da nossa vida. Amém. Ele nos comprou, pagou um alto preço por nós na cruz. Somos propriedades de Deus. Amém? Somos propriedade do Senhor, morada do Espírito Santo. Eu estava aqui ouvindo cada louvor, irmão. Vocês foram tremendamente aí usados nas mãos do Senhor. O louvor aí dos valentes não, heróis da fé, né? Escolheram para louvar o primeiro, é tremendo demais. Que louvor maravilhoso. Meu corpo é tua morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Isso é tremendo demais. Glória a Deus. Meus irmãos, palavra do Senhor aqui, Paulo aos Coríntios, vem trazendo um assunto muito importante, principalmente para a igreja de Coríntios, porque essa igreja, vou dizer para vocês, ela deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Só para vocês terem uma ideia, se juntássemos as duas epístolas, tanto a primeira como a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, daria em torno de 29 capítulos. 29 capítulos para ser mais exato. 16 aqui na primeira carta e 13 na segunda carta. 13 capítulos na segunda, 16 na primeira carta. Sem contar que há ainda outra carta que ele havia escrito que não chegou ali aos Coríntios, ou melhor, que se perdeu, né? Que não se tem aí a ideia de onde ela possa ter ficado ou se perdido. Mas podemos observar que Paulo ele teve muito trabalho aqui para poder resolver, muito problema para resolver na igreja de Coríntios. Era uma igreja que, embora ela tivesse ali a evidência dos dons espirituais, ela, por outro lado, era uma igreja que dava muito trabalho para o apóstolo Paulo, porque ela, de acordo com o capítulo 13, era uma igreja muito imatura, que havia muitos crentes imaturos. Por isso que ele vai falar no capítulo 3 que ele não podia falar como espirituais, mas como carnais, porque eram meninos, eram crianças espiritualmente falando. Então ela deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, e aqui o capítulo 6 vem destacando um desses problemas que ele teve que lidar e resolver com a igreja de Coríntios. No capítulo 1 a gente pode analisar e ver que Paulo ele tem que lidar com partidarismo dentro da igreja, porque havia aqueles que diziam: eu gosto de Paulo, outros diziam: eu gosto de Cefas, e outros diziam: eu gosto de Apolo, e outros diziam: não, eu gosto de Jesus, eu gosto de Cristo. Então havia um certo partidarismo na igreja, e Paulo tem que orientar a igreja de Corinto e falar: por acaso está Cristo dividido? Foste batizado em nome de Paulo? Então eu plantei, Apolo regou, e quem deu o crescimento foi Deus. Paulo querendo quebrar toda a inimizade e divisão na igreja de Coríntios. No capítulo 2 ele tem que lidar com crentes que tinham uma visão meramente naturalista e materialista.
ao ponto de Paulo dizer assim: olha, aquele que é espiritual, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Agora, o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aí, então, ele tem que resolver esses problemas por causa daqueles irmãos que tinham uma visão meramente naturalista. E o capítulo 3, como eu já disse, um povo que ainda não tinha maturidade espiritual para poder lidar com diversas situações. E Paulo vai falar: olha, eu tenho que falar com vocês como carnais, como meninos, porque vocês são ainda carnais, vocês não têm maturidade ainda. Então havia umas pessoas imaturas no meio da igreja de Coríntios. No capítulo 4 ele tem que lidar com alguns problemas relacionados até mesmo à sua vida ministerial e até mesmo questões relacionadas à simplicidade e à humildade. E ele usa um termo até interessante no grego para se referir a uma função que o ruperetas, ou aquela pessoa que ficava dentro das embarcações dos navios ali de combate, do Império Romano, e ela não era vista por ninguém, mas ela ficava ali remando, ali o ruperetas ficava remando no convés do navio, ou no porão do navio, e aqueles que olhavam o navio caminhando não imaginavam que lá dentro dele tinha uma pessoa trabalhando para o barco andar. E Paulo usa esse termo para se referir a seu ministério e se colocar numa posição de humildade e simplicidade, porque havia pessoas na igreja de Coríntios que eram orgulhosas e se achavam melhores do que as outras. E a gente vai ver isso refletido lá no capítulo de número 11. No capítulo 5 havia problemas relacionados à imoralidade. Tinha pessoas, ou até mesmo um caso específico que o apóstolo Paulo tem que lidar ali, que é onde um rapaz estava se relacionando com a esposa do próprio pai. E Paulo tendo que falar com a igreja de Corinto de modo severo, mostrando para eles que isso era motivo de vergonha e que nem mesmo lá no mundo havia tamanha infâmia como havia ali no meio da igreja de Coríntios. O capítulo 6 aqui a gente já vê o Paulo também mais uma vez orientando os irmãos acerca da prostituição, da promiscuidade, até mesmo das obras da carne, que é o que ele vai destacar inclusive aí nos versos de número 8, 9 e por aí em diante. E o capítulo de número 7, Paulo tem que falar sobre a vida dos casados, solteiros, dos viúvos, que tinha problemas também relacionados a esse tema. No capítulo 8, os crentes estão brigando por causa de comida que era sacrificada a ídolos. E Paulo tendo que dizer: olha, a comida em si nada é, e o ídolo também não. Mas todas as coisas são recebidas por Deus com ações de graça e com as orações. Então ele tem que falar aqui sobre diversos problemas que, se fôssemos comparar com os dias atuais, se assemelha aos dias atuais. No capítulo 9 é mais problemas, capítulo 10 mais problemas. E para vocês verem até que ponto chega a situação da igreja de Coríntios, quando eles se reuniam para tomar a ceia, quando eles se reuniam para cear, tinha até aquelas pessoas que elas antecipadamente iam adiante, tomavam a ceia, e ficava outros ali com fome. E Paulo tem que falar: olha, eu não louvo vocês nesse quesito, porque vocês não estão discernindo o propósito desse momento. Vocês não estão entendendo o que está por trás desse simbolismo. E aí a gente vai ver ele orientando a igreja lá no verso de número 23, que para mim todo obreiro tem que saber de cor esse texto aí do capítulo 11, verso 23 aí da primeira carta aos Coríntios, que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então ali Paulo vai finalizar ali nesse contexto dizendo: porque qualquer que come desse pão e bebe desse cálice, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Havia uma bagunça durante a ceia que Paulo teve que pôr ordem. E aí no capítulo de número 12, a gente vê o povo de Coríntios tendo que lidar com os dons espirituais, mas sem entender a objetividade dos dons espirituais. São como crianças que estão usando ferramentas de adulto. Havia profecia, havia revelação, havia dom da ciência,
ciência da maravilha, operações de milagres, de curas, línguas e interpretação de língua, só que estava tudo desordenado. E aí vem Paulo dizendo no capítulo 14, destacando o dom da profecia e o dom de língua, colocando a profecia como algo que vai edificar muito mais a igreja do que o dom de língua. Aí ele fala assim: tudo seja feito com ordem e decência, louvado seja Deus. E o capítulo 15, Paulo tem que lidar com a questão doutrinária, a ressurreição. Havia aqueles que estavam dentro da igreja, mas não acreditavam mais na ressurreição, e Paulo vem destacando no capítulo 15 tudinho a respeito sobre a doutrina da ressurreição. E aí no capítulo 16 ele vai finalizando ali, saudando os irmãos e desejando ali que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja. Havia muitos problemas que Paulo teve que lidar, e esse em especial era uma questão aqui de imoralidade que a igreja de Corinto estava passando, e Paulo agora tem que mostrar para essa igreja de Coríntios que ela foi comprada por um bom preço e que o corpo deles não pertenciam a ele mesmo, mas tinha um dono agora, e esse dono era Jesus Cristo de Nazaré, o autor da vida. E portanto eles não poderiam fazer aquilo que eles achavam melhor, aquilo que eles achavam correto, aquilo que eles achavam politicamente correto. Eles tinham que fazer tudo aquilo que a palavra de Deus determinava, aleluia, e se ajustar ao plano e ao propósito de Deus para a vida deles. Aleluia, como nosso irmão nos antecedeu aqui, há aquelas pessoas que dizem: meu corpo e minhas regras. Mas quando a gente sabe que o nosso corpo não pertence mais a nós mesmos, não está mais, aleluia, sob o nosso poder, mas agora está nas mãos do Senhor. Então para o crente, o cristão em Cristo Jesus, não tem essa de meu corpo e minhas regras. O que tem é: o meu corpo é do Senhor, as regras são dele, a palavra é dele, tudo é para ele, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante aqui também, nesse ponto aqui da epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 6, é que ele faz alusão aqui, ali traz uma realidade para a nossa vida, que muitos hoje ainda desconhecem, que é o nosso corpo como templo, moradia, santuário do Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, é necessário lembrar ali dos tempos de Moisés, quando Moisés ali recebeu a ordem de Deus para a construção de um tabernáculo. E olha que interessante, quando a gente vai para o livro de Êxodo, capítulo de número 25, a gente vê Deus ordenando a Moisés e falando assim: Moisés, fala para o povo trazer oferta. Fala para o povo trazer oferta a todos aqueles cujo coração eu mover para isso. Traga linho fino, púrpura, carmesim, ouro, prata, pedras preciosas. Traga oferta, Moisés. Fala para o povo trazer. E aí, a partir do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 35 de Êxodo, a gente vai ver o povo contribuindo, o povo ajudando, o povo, sabe, trazendo ofertas diante do Senhor para a construção do tabernáculo. E aí, a partir do capítulo 35, a gente vai ver ali Deus ali dando a Moisés a ordenança para que fosse construído o tabernáculo, fosse colocado em prática. Porque na verdade do capítulo 25 até o capítulo 34 é só orientações que Deus está dando com relação ao tabernáculo e toda a estrutura dele. Agora, a partir do capítulo de número 35 há a execução de todo o projeto. Até o capítulo 34 é o projeto. No capítulo 35 em diante é a execução do projeto. E o interessante ali no capítulo 35 é que Deus fala para Moisés: eu escolhi a Oliabe e Bezaleel para que eles trabalhem em toda obra de artifício, de ourives, e eles vão fazer tudo aí. Eu enchi eles com o meu espírito, dei a eles sabedoria, entendimento, inteligência. Eles vão executar toda a obra. Irmãos, é interessante, eu abro um parênteses aqui para você entender uma coisa, né? Quem éramos nós, não é verdade? Outra hora, quando nós estávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor, sem valor algum para a sociedade, muitos de nós eram beberrões, eram drogados, às vezes até uma pessoa aí perdida na vida, no mundo da prostituição. Estávamos sem destino, sem rumo na vida, andávamos desesperadamente de um lado para o outro, procurando encontrar uma saída dos nossos problemas, das nossas angústias, até que um dia nós encontramos a luz do Senhor, ou melhor, a luz do Senhor nos encontrou, resplandeceu sobre nós, aleluia, e hoje nós estamos aqui, louvado seja Deus. Se fôssemos analisar aqui a luz de Êxodo
capítulo 35, nós vamos perceber uma coisa: quem era Bezaleel e quem era Oliabe ficaram por aproximadamente ali muitos anos ali no Egito, sendo escravizados, e o máximo que eles aprenderam lá no Egito foi fabricar tijolos e pegar palha seca. Só que aí um dia Deus olhou lá no céu e disse: palha seca vocês não vão fazer mais, e nem fabricar tijolos vocês não vão fazer mais. Vocês vão construir um tabernáculo, vocês vão construir uma casa para que eu habite entre vós. Louvado seja Deus. E eu vou encher vocês do meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles viviam cheios de lama, cheios de poeira. Louvado seja Deus. Com palha seca pelos cabelos. Agora ali cheio do Espírito Santo, varão. Ali cheio do Espírito Santo, ele trabalhava com ouro. Olha que coisa linda, meus irmãos. Mexia com barro, mexia com lama, mexia com palha seca, e agora mexe com ouro. E é o que Deus tem para a sua vida. Deus não quer que você se lambuze na lama do Egito. Deus não quer que você se lambuze na poeira do Egito. Ninguém vive aí com base de palha seca. Deus quer que você mexa com ouro, com ouro, com ouro da presença dele. Aleluia. O tabernáculo começou a ser montado, executado toda a tarefa a partir do capítulo 35 de Êxodo. E lá nos capítulos de número 39 de Êxodo a gente já vê Moisés montando o tabernáculo. A gente vê Moisés montando o tabernáculo. O tabernáculo, interessante também é mencionar que ele iria já de antemão pré-anunciar a construção de um templo glorioso que veio a ser construído por Salomão. Davi projetou, Salomão construiu. E tanto o tabernáculo de Moisés, que Deus mandou Moisés construir, como o templo construído por Salomão, projetado por Davi, ambos tinham ali algo especial. Tinha umas divisões e uns limites. E a primeira divisão correspondia ao chamado pátio. E ali no pátio tinha ali duas peças interessantes. A primeira delas era o altar do holocausto, onde o sacerdote oferecia os sacrifícios continuamente. A segunda peça era a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos, seus pés e os rostos também. Agora a segunda parte do tabernáculo corresponde ao santo lugar. Corresponde ao santo lugar. E no santo lugar também havia três peças interessantes ali. A primeira delas, olhando ali de frente para a entrada do tabernáculo, à esquerda está a mesa com os pães da preposição. Do lado direito tinha ali o candeeiro de ouro, que era usado para iluminar todo o ambiente do santo lugar. E ali próximo do véu que dividia o santo do santíssimo, que era a terceira parte, estava o altar de incenso, onde o sacerdote queimava incenso ali diante de Deus. Aí essa segunda parte, passando dela para a terceira, havia ali o santíssimo lugar. E no santíssimo lugar não era qualquer pessoa que podia entrar lá não. No santíssimo lugar também não tinha luz nenhuma, porque lá no pátio tinha a luz do sol e o brilho da lua de noite. No santo lugar tinha a luz do candeeiro, mas no santíssimo lugar não tinha luz nenhuma. A única luz que aparecia, o único brilho que surgia ali, era quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santíssimo lugar. Depois de ter oferecido incenso, ele ia lá, aspergia o sangue do cordeiro sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, e a glória de Deus descia sobre aquele lugar e iluminava aquele ambiente. Louvado seja Deus. Agora preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. O tema é interessante, fala do corpo do cristão como o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo sabia muito bem do que ele estava falando. Ele, quando usou a expressão santuário, templo do Espírito Santo, ele não está se referindo a um ambiente geral do templo, aleluia. Ele não está usando uma expressão que equivale ao templo como um todo, porque existem duas palavras no grego aqui para se referir a templo. A primeira palavra é hieron, e essa palavra quer dizer templo como um todo, mas a outra palavra grega é naos, que quer dizer santuário, que corresponde ao santíssimo lugar. E quando Paulo aqui em Coríntios capítulo 6 verso 19 está dizendo que vós sois templo do Espírito Santo, ele está usando a expressão grega naos, que quer dizer santíssimo lugar.
no Santíssimo Lugar era onde a presença de Deus se manifestava. Aleluia. No Santíssimo Lugar era onde a presença de Deus habitava. O que eu quero te dizer é que quando Paulo está dizendo aí que o seu corpo é templo do Espírito Santo, ele está dizendo que a sua vida é o único lugar onde Deus faz morada, é o único lugar onde Deus habita, é o único lugar onde Deus quer habitar. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Oh, Espírito Santo, vem fazer morada, Espírito Santo de Deus, nesse lugar que somente o Senhor pode habitar. Aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, aleluias e aleluias. E a analogia é tão interessante, irmãos. A analogia era tão interessante porque lá no Antigo Testamento somente duas pessoas podiam entrar no Santíssimo. Duas. Quem era? Primeiro, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. No capítulo 29 de Êxodo fala assim, que Deus estabelece ali para Moisés as orientações concernentes às vestes sacerdotais. E olha que interessante as vestimentas sacerdotais. Só para vocês terem uma ideia, o sacerdote, ele tinha uma veste que se destacava dos demais sacerdotes comuns, ou os levitas, por exemplo. Ele vestia uma vestimenta que destacava ele dentre as pessoas com quem ele andava, ou por onde ele passava. Ele trazia um turbante, uma espécie de turbante, eu vou falar assim, uma linguagem mais clara para todos, uma espécie de turbante sobre a cabeça, que é chamado de mitra, né? E também sobre as suas vestimentas, tinha vestes finas, eram vestes finíssimas, e sobre ela ele trazia um peitoral com 12 pedras preciosas. Olha que coisa tremenda. 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel. Havia também 2 pedras de ônix sobre os ombros do sacerdote, que era chamada de ombreiras, e em cada uma delas havia 6 nomes de 6 tribos e 6 nomes de outras 6 tribos em outra pedra, na direita e na esquerda, no ombro direito e no ombro esquerdo. E aí, meus irmãos, essas pedras ali preciosas estavam nas vestimentas, mas havia um item interessantíssimo que fazia parte da vestimenta sacerdotal. E qual que era esse item? Era uma lâmina de ouro. Diga comigo, lâmina de ouro. Era uma lâmina de ouro, e essa lâmina de ouro vinha aqui sobre a testa do sacerdote. Estava escrito assim: Santo ao Senhor, Kadosh Yahvé, santidade ao Senhor. O sacerdote trazia essa lâmina de ouro sobre a testa dele, e todo mundo que olhava para aquele sacerdote via na testa dele escrito Santo ao Senhor. O que isso significa? É uma expressão de louvor? Não. Significa que aquele homem que ali está, ele era uma pessoa separada para Deus. Separada para Deus. Então entenda uma coisa, por que eu estou fazendo questão de mencionar? Porque ele era a única pessoa, o sumo sacerdote, ele era a única pessoa que poderia entrar lá no Santíssimo Lugar, mas ninguém podia, somente esse sumo sacerdote que trazia aqui na sua testa a inscrição, traduzindo para o nosso português, separado para Deus. Separado para Deus. E o que eu quero te dizer aqui nessa noite, que a segunda pessoa que podia entrar no Santíssimo Lugar, obviamente não colocando por ordem de importância, mas simplesmente de relacionamento, a segunda pessoa que adentrava ao Santíssimo Lugar era o próprio Deus que se manifestava ali, quando o sumo sacerdote estava cumprindo todos os requisitos e trazia sobre a testa a inscrição separado para Deus. O que eu quero te dizer aqui nessa noite é que só pode ser morada do Espírito Santo, só pode desfrutar da presença de Deus quem definitivamente é separado para Ele, quem definitivamente é santo ao Senhor, é separado para Deus. E eu quero te dizer aqui nessa noite que, embora você não traga vestimenta sacerdotal literalmente falando, embora você não tenha uma veste que destaque você dentre muitos aí, as vestes sacerdotais, espiritualmente falando, existe uma marca na sua fronte, existe uma marca na sua testa que diz que você é santo para Deus, você é santo, separado para o Senhor, é
podia entrar lá. Os demais sacerdotes podiam ficar lá no santo lugar, ou no pátio, mas no Santíssimo, para adentrar ali e desfrutar da presença de Deus, somente aqueles que eram separados para Deus, que tinha lâmina escrito separado para o Senhor. Na sua vida existe uma marca, existe algo. E o interessante, né, voltando a fazer uso aqui da expressão, né, que o irmão falou aqui, essa inscrição que estava na lâmina ali, na testa do sacerdote, indicava que ali ele era propriedade de Deus. Aleluia! Era propriedade de Deus. Então quem olhasse para ele dizia: esse daí é santo ao Senhor, é separado ao Senhor. Então quando o diabo, os demônios olham para você, eles olham e pensam assim: esse daí é separado para Deus. Ninguém pode tocar, ninguém pode, aleluia, ninguém pode mexer. É separado para o Senhor. Quantos aqui nessa noite são separados para Deus? Aleluia, você é separado para o Senhor. Aleluia. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Agora, você sendo templo do Espírito Santo, você deve glorificar a Deus com o seu corpo e com a sua vida. A finalidade de você ser templo, moradia do Espírito Santo, é para você glorificar a Deus com o seu corpo e com a sua vida. E isso não é difícil de se compreender, porque quando a gente fala que vai vir para a igreja, o que a gente diz? Quando a gente fala que vai vir para o templo, o que a gente fala? Eu vou lá para louvar a Deus. Eu vou lá para glorifique a Deus na sua vida, com a sua vida, com o seu corpo. Agora, quando é que você glorifica a Deus com o seu corpo, com a sua vida? E aí, irmãos, a gente observa alguns textos aqui da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no verso 12. Olha só o que ele diz no verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Preste bastante atenção. Quando eu glorifico a Deus com o meu corpo, com a minha vida, é quando eu uso da minha liberdade com responsabilidade. É quando eu sei que eu sou livre, mas eu não faço tudo aquilo que eu quero, porque não tem a finalidade de glorificar a Deus. Aleluia, você é livre. Você é livre. O Espírito Santo te libertou pelo sangue de Jesus Cristo, para que você seja livre. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele não te chamou para escravidão, mas para libertação. Só que não use dessa liberdade para libertinagem, porque não faz parte da vida do crente. Espírito Santo, e você glorifica Ele quando você usa da sua vida, do seu corpo, para honrar a Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou livre, podemos fazer o que quisermos. Somos livres, podemos agir da maneira que quisermos. E por vergonha, para vergonha nossa eu digo, né? Porque muitas vezes as pessoas olham e pensam que esses muitos que tem por aí representam o povo em geral. Mas eu vi esses dias uma certa pessoa aí dando um parecer em relação ao tema, que é muito discutido aí, para esses pseudos mestres que existem por aí. Não criticando os que já fizeram, os que fizeram no tempo da ignorância, mas aqueles que hoje, depois de ter conhecido a Cristo, se sujeitam a essa situação, se colocando, aleluias, numa condição para marcar em seus corpos símbolos e outras coisas, e perguntaram para um certo mestre aí o que ele acha disso. Aí ele falou: contanto que seja algo que louve ao Senhor, não tem problema nenhum, que não sei o que. Meu querido, minha querida, aleluia. O texto é claro e já diz: o corpo não é meu, não. O corpo não é meu, não. O corpo não é meu, não. O corpo é dele, o corpo é dele. O templo é dele, a morada é dele. Aleluia. Eu não preciso
dele, não é verdade? Eles entenderam, não entenderam? Aleluias! Louvar, nem quando eu estava perdido lá no mundão. Vamos furar a orelha, não tem problema não. Vamos fazer isso aqui, não tem nada não. Vai ser algo que expressa, vamos escrever assim, igual Jesus lá na coxa deles. Olha que falta de interpretação, de exegese e de entendimento meu, porque Jesus lá em Apocalipse diz na coxa dele, está escrito Rei dos Reis, então a gente pode fazer. Vai plantar batata, meu querido, vai estudar a palavra de Deus, vai estudar a palavra de Deus, vai se converter. Repito para que fique bem claro você, meu irmão e minha irmã, que nos tempos da ignorância foi lá e fez coisa assim semelhante a essa. Não entenda que a minha expressão está se referindo a você, não, porque você é uma nova criatura, minha querida. Você é uma nova criatura, meu querido. Essas coisas Jesus já apagou, aleluia. Você vai ficar com a consequência, obviamente, mas isso não significa que você não seja morada, não. O Espírito Santo não te enxerga superficialmente como eu te enxergo, não. Ele olha para a sua alma, ele olha para você, no centro da sua essência, aleluia. Mas eu estou me referindo a essa cambada que está por aí no nosso meio, dizendo que não tem nada a ver, não tem problema não. Se fosse nos dias de hoje, Jesus estivesse aqui, ele não ia falar nada não, ele ia sim, aleluia, porque é tudo morada dele, é dentro dele, louvado seja Deus. Então não é porque nós somos livres que podemos fazer o que bem quisermos, não, aleluia. Então entenda, glorifique a Deus na sua vida e com o seu corpo, usando da sua liberdade com responsabilidade. Outra coisa que Paulo vai dizer no verso 12: todas as coisas me são listas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Eu glorifico a Deus no meu corpo e na minha vida quando eu não me deixo dominar pelas minhas paixões, pelos meus desejos carnais, pelas minhas ânsias e os meus anseios. Paulo está dizendo, todas as coisas me são listas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas não. A única pessoa que, aleluia, pode nos dominar, pode assim nos guiar, pode tomar as nossas vidas nas mãos dele, é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Você não pode deixar ser dominado não pelos seus anseios, não, pela sua, aleluia, carência. Entenda que Paulo está tratando da imoralidade, inclusive imoralidade sexual aqui. Ele está dizendo, os membros do seu corpo não pode se unir aos membros de meretriz, não. Entenda isso. Vai ser os dois uma só carne? Não pode não. Você é templo do Espírito Santo. Aquele que se une a uma meretriz faz-se um com ela, mas aquele que se une ao Senhor se faz um só com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então não podemos deixar ser dominado por nossas paixões, meus irmãos. A gente tem visto por aí um tanto de homens de Deus e mulheres de Deus que têm caído em pecados terríveis, têm causado escândalo no meio do povo, têm manchado e imaculado a imagem da igreja. Pastores, obreiros, ou muitas vezes nem são pastores, mas são assim classificados por essa sociedade imoral e injusta, promíscua e profana, que generaliza e diz e pensa que é todo mundo que é imoral. Não, meus queridos, não podemos ficar quietos e nem deixar que essas coisas nos dominem. O mundo e o diabo está aí, usando de todos os recursos possíveis, através de rede social, através de internet, todos os meios de comunicação, para promover a promiscuidade, para promover a prostituição e colocar essas coisas como uma coisa comum, como uma coisa que deve ser aceito e que a igreja tem que engolir atravessada pela garganta. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. A igreja não pode ser dominada pelo que o mundo estabelece. A igreja não pode ser dominada, aleluia, por esse governo e esse sistema tão perdido e corrupto. Não é as leis promíscuas deste mundo que rege a igreja. Não é o sistema desse mundo que domina a igreja. A igreja sempre foi, sempre será dominada pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Não se deixe dominar pelas suas paixões. Outra coisa, no verso 13, Paulo vai mostrar aqui
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Porém Deus destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Seu corpo, a sua vida tem um propósito. Diga: minha vida tem um propósito. Seu corpo e a sua vida tem um propósito. Você glorifica a Deus com o seu corpo e com a sua vida quando você entende que a sua vida e o seu corpo têm um propósito. Você sabe qual que é. Acima de tudo que você possa imaginar é glorificar a Deus na sua vida e no seu corpo. Outra coisa, glorificamos a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, tendo a firme esperança de que um dia esse corpo mortal, sujeito a dor, sujeito a doenças, às fraquezas, um dia ressuscitará em glória. Ressuscitará em glória. Oh, meus irmãos, e aqui eu quero deixar essa esperança firmada no coração de vocês. Glorificamos a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo, sabendo que Ele é templo e morada do Espírito Santo, tendo a firme esperança de que um dia Ele há de ser revestido de imortalidade. No capítulo 15, como eu já disse aqui, Paulo falando da ressurreição, ele diz a partir do versículo de número 50, 51 em diante, vai falar: meus irmãos, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, antes seremos transformados, num abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, num só momento, num abrir e piscar de olhos, porque a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, porque é necessário que isso que é corrupto se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se ao que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Aleluia, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A esperança de que um dia esse corpo mortal, sujeito à putrefação, à deterioração e a tudo aquilo que é de ruim, de dor e de sofrimento, um dia será revestido de poder, aleluia, será revestido de glória. Por isso, meus irmãos, enquanto aqui estivermos, aleluia, glorifiquemos a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo, sabendo que a morada, templo do Espírito Santo, mas também tendo a firme esperança e a fé de que aquele que nos fez a promessa em João 14, dizendo: eis que, aleluia, eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai vos preparar morada, aleluia, eu virei uma outra vez e vos levarei comigo, aleluia, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus queridos, estejamos firmes e constantes, aleluia, estejamos firmes e esperançosos de que a nossa vida aqui, enquanto estivermos, estaremos sujeitos a essas dificuldades, problemas, desafios, mas existe a promessa de um dia adentrarmos as mansões celestiais, e assim ouviremos, como o irmão leu aqui: levantai, ó porta, as vossas cabeças, aleluia, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Mas quando a gente vai para Apocalipse capítulo 19, a gente vê o Rei da Glória lá, a gente vê o Rei da Glória vindo, louvado seja Deus, aleluia. Entenda, meus irmãos, entenda, aleluia, glorificar a Deus com nossa vida e com o nosso corpo é sempre ter essa expectativa e esperança de que um dia nós vamos ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse santuário que é você, o Santo dos Santos, é o único lugar onde ele pode habitar. Agora, olha que coisa magnífica e interessante, meus irmãos.
Lá no capítulo 22 de Apocalipse, 21, verso 22, aliás. Capítulo 21, verso 22. Eu disse para vocês aqui que a palavra grega usada por Paulo em 1 Coríntios 6,19 é naos, que significa santíssimo lugar. É o santíssimo lugar, o lugar mais sagrado, mais assim, sabe, onde o sumo sacerdote entrava. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 22, João usa a mesma expressão. Porque o João, quando ele procura, aleluias, João ele procura, ele olha a cidade, pastor Kleber, e procura onde é que tem um templo aqui nessa cidade. Cidade revestida de ouro, muro de jaspe, fundada sobre pedras preciosas. Tudo aquilo que é de lindo e belo que a gente conhece aqui nessa terra tem lá. Ouro, prata, pedras preciosas. Aleluia. E João procura, mas não tem templo. Não tem templo. Ele olha lá no verso 22 e ele diz que na cidade não havia templo. Por quê? Porque o Senhor é o santuário. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, meu Deus, cara, Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Tudo isso que Jesus disse, aquele que me ama, me guarda minhas palavras, o meu Pai o amará, e eu e o meu Pai faremos nele morada. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui João em Apocalipse ele está procurando o templo e não está vendo. Mas aí ele diz: o Senhor é o santuário, é o naos. Quer dizer, nós estaremos nele, ele fará morada em nós, e nós nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Está entendendo, negócio? Aleluia. É aí, meus irmãos, que no verso número 4 ele vai dizer: vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não vai ter espaço para lágrima aqui não. Aleluia, não vai ter espaço para lágrima aqui não. Nesse lugar lágrimas não vai cair. Nesse lugar lágrimas não vai cair. Só alegria, louvado seja Deus, só alegria. Fique de pé em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo vem fazer morada em nós. Espírito Santo, somos teu santuário. Espírito Santo, faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro. Aleluia. Cada um que se encontra, Senhor, é morada do teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem fazer morada agora. Espírito Santo, vem limpar, vem tirar tudo que não provém de ti. Vem nos purificar, vem nos santificar, vem nos lavar. Espírito Santo de Deus, no sangue do Cordeiro. Aleluia. Que possamos ter aqui com esperança na fé. Nas nações celestiais, o santuário que é o Senhor. Aleluia. Está, meu Deus eterno, em nós emitimos Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Você que está aqui nessa noite. Aleluia. A Bíblia fala de um templo que foi destruído. A Bíblia fala a respeito de um templo que foi destruído por faltas, falhas e erros que levou o povo a ter esse templo destruído. E esse templo, um dia, também depois de ter sido destruído, ele foi restaurado. Glória a Deus. E quero aqui fazer uma alusão à sua vida que está aqui nessa noite. Você que, como templo do Espírito Santo, um dia foi destruído no sentido espiritual. Tiraram todos os utensílios de valor,
todas as virtudes. Hoje só restou a humilhação, o desprezo, a rejeição. Mas assim como Deus determinou que o templo fosse restaurado, assim também está determinado pelo Senhor que você seja restaurado nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que como um templo destruído se sente, como um templo quebrado, destruído e arrebentado se sente, mas que quer deixar o Espírito Santo te restaurar nessa noite? Há alguém aqui nessa noite que gostaria de deixar o Espírito Santo te restaurar, voltando para Ele, voltando para Cristo? Há alguém aqui nessa noite? É somente Ele que pode fazer isso. Não vai ser o pastor, não vai ser os irmãos. É somente Ele, porque você é morada do Espírito Santo. Você é moradinha dele. Há alguém aqui nessa noite? Dê um sinal com a sua mão. Vem aqui à frente. E Ele vai te renovar, Ele vai te restaurar. Aleluia. 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 Há mais alguém aqui nessa noite? Meus irmãos, não é vergonhoso isso. E olha só, eu não estou te fazendo apelo não, porque quem tem que fazer apelo é você. Eu estou te convidando, mediante o apelo da sua alma, para que você deixe Jesus te restaurar. Aleluia. Mais alguém aqui nessa noite? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai restaurar. É o Espírito Santo de Deus que vai renovar. Há mais alguém aqui? Aleluia. É Jesus Cristo. Aleluia. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Glorifique ao Senhor, há mais alguém aqui, irmãos? Você é morada do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo. Ele vai te renovar. Ele vai te restaurar. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mais alguém aqui nessa noite? Irmão, irmã, jovem, moço, moça. Aleluia. Aleluia. Mais alguém aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se não há mais alguém aqui, está 3 pessoas que estão aqui diante do altar do Senhor, crendo que Jesus vai restaurá-los. Então, o microfone ao pastor, ao irmão restaurando. Glória a Deus. Encontrar com o Paulo. Glória a Deus. Para fazer a sua oração. Glória a Deus. A porta da salvação está aberta. Alguém pode vir em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. A festa no céu. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, Senhor, da tua graça, do teu poder, Senhor, deste grande congresso, meu Deus querido, aqui na nossa sede regional, Senhor, nos vai que você tem tratado, Senhor, Pai, trabalhado nessa vida, Senhor, que você é mais escrever, o nome dela, a vida para o eterno, o Senhor é poderoso, o Senhor é seu fazer morada, o Senhor é Senhor, nós deveremos bem abençoar, Deus, levantar, Senhor, levantar essas vidas, meu Deus querido, porque o Senhor é Deus, é só Deus, é Senhor, orando e guardando nossa vida, eu creio, Senhor, que aí está, Senhor, Israel, Deus querido, para fazer o seu querer e a sua vontade nessa terra. Venha abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Toma um instante o seu assento. Coisa rápida. Glórias a Deus. Convido aqui o nosso irmão Dylan e o irmão João. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus.
Meus amados irmãos, honras e glórias seja dada nesta noite ao nosso Deus. Só nos resta agradecer ao nosso Deus pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu em estarmos aqui. Glórias a Deus. Convido aqui o Jobson. Olha aqui, Jobson. Glórias a Deus. Pode receber uma simples lembrança. Alguém pode registrar aqui? Jonathan. Só um instantinho, está bem certo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, só nos resta agradecer. Quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade. Pode? Glórias a Deus. Só nos resta agradecer a Deus por esta rica oportunidade. E aqui também eu quero agradecer a congregação Pimentas. Deus abençoe pela cooperação, pela rica cooperação. Deus abençoe também a congregação Itapuã. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Que o Senhor recompense o esforço dos irmãos a virem aqui. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Quero agradecer também nesta noite o presbítero Jaime pela sua presença, seu companheiro ali, o irmão Silvanildo. Que Deus te abençoe. Graças damos a Deus pela cooperação dos irmãos. Louvamos a Deus pela cooperação também do nosso irmão evangelista Davi, da nossa subcongregação de Normândia. Deus abençoe. Queremos agradecer também a presença do pastor Francisco, da nossa subcongregação do sítio São Francisco. Queremos louvar a Deus pela vida do presbítero Edson, líder da regional, pela sua presença, esposa, amigos ali, irmãos. Louvamos a Deus pela presença dos irmãos. Queremos agradecer também pela presença do Joás, que louvou ao Senhor nessa noite. Queremos agradecer também pela vida do Senhor. Que Deus continue te abençoando, te usando. Muito obrigado. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Seu companheiro ali, o presbítero Carlos, Deus abençoe. Glórias a Deus. E eu mais uma vez agradeço ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, agradecendo já imensamente pelo esforço de cada um que esteve aqui nessa noite, pelas esposas, amigos, todos os que estiveram aqui. O Gilson, Deus abençoe, que o Senhor continue abençoando. Glória a Deus. E eu quero aqui, eu acho que não esqueci, mas se eu esquecer, irmãos, me perdoem. Mas de qualquer forma, eu agradeço a Deus por cada um dos irmãos que aqui estiveram. Glórias a Deus, que o nome do Senhor, não somente neste culto, mas em outros cultos, seja glorificado. Amém? Quero lembrar os irmãos que amanhã nós recebemos um convite e ao mesmo tempo uma convocação. Amanhã pela manhã, às 7 horas da manhã, nós temos consagração aqui na igreja. E todo o grupo Heróis da Fé está convidado, convocado para estarmos aqui consagrando a nossa vida e adorando ao Senhor. As esposas, os irmãos, estão todos convidados a estarmos aqui na consagração amanhã, às 7 horas da manhã, e em seguida a escola bíblica dominical. Bem, lembrando que temos cantina. Passe lá, nos ajude. Glórias a Deus. Fui informado aqui que o presbítero César
estará pregando amanhã na consagração. Então vai continuar sendo bênção, amém? Prata da casa, glórias a Deus, mas que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Eu retorno a direção do trabalho para o pastor Léo. Glórias a Deus. Bons, como Gênio já fez aqui os agradecimentos, mas mais uma vez eu quero agradecer ao professor Nailton. Deus abençoe o professor Nailton por ter atendido o nosso pedido de estar aqui conosco. Seu companheiro, irmão Carlos, e o irmão Joaquim, que são os convidados nossos e as congregações, tanto Itapuã quanto o bairro dos Pimentos. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nós estaremos fazendo aqui a oração final, mas eu queria lembrar aos irmãos, amanhã nós temos reunião de obreiros. Os obreiros precisam estar na sede às 10 horas. Não esqueçam, todos os obreiros. Foi prorrogar, então os líderes, obreiros, e as esposas dos obreiros devem estar na sede amanhã. Amém, irmãos? Ok. Tem um pedido de oração aqui pelo Henrique, que é o sobrinho da irmã Sônia, passou pela cirurgia e precisa passar por um processo de recuperação. Ele está em casa, mas apresentem em suas orações. Quero também pedir oração em favor do irmão Joel Aguiar. Ele teve um AVC, teve 2 dias no hospital, está em casa se recuperando também. Presente em suas orações, irmão Joel Aguiar. Ele é irmão do irmão Josué. Bom, glórias a Deus. Nós estaremos orando e quero agradecer também ao nosso irmão Edson, coordenador da nossa regional, parte dos varões aqui. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para agradecermos ao Senhor. Tem alguém enfermo entre nós que quer receber a oração da fé? Se tiver, vem aqui à frente. Essa é uma oração da fé. Eu falei aqui já umas 2 terças-feiras. Não adianta nada vir receber a oração e tomar o Doril depois. Uma coisa ou outra, né? Ou toma direto o Doril, ou vem receber a oração. Se você crê, vem receber a oração. A Débora está aqui, vou aproveitar e orar pela mãe dela. Também, irmão? Ela precisa das orações. Então, apresente também das suas orações a mãe da Débora. Só a Débora que vai receber a bênção hoje? Ok, graças a Deus, o Senhor está curando, irmãos. Vou pedir ao pastor Genival, está agradecendo a Deus, uma oração conclusiva e apresentando aqui a Débora. Obrigado. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estaremos orando e agradecendo a Deus por tudo nesta noite. Amém. Amém. Sublime Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, quero lhe agradecer, ó Deus, por esta festa maravilhosa que o Senhor nos proporcionou com a presença do teu Espírito Santo, com a tua palavra, Senhor. Nosso Deus, agora queremos te apresentar, ó Deus, os pedidos de oração nesta noite, ó Deus. O Henrique, Senhor, o Joel também, Senhor, a tua filha aqui na frente, Senhor, nosso Deus, também o teu filho, Senhor, pastor Alberto. Abençoa, Senhor, os pedidos de oração, as mãos levantadas, representando, Senhor, as suas respectivas famílias. Ó Deus, abençoa, entra com providência, curando, salvando, abençoando. Ó Deus, nós te pedimos nesta noite também uma bênção, Senhor. Nos leve paz para os nossos lares. Nos dê uma noite de bênção e de vitória. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Estende suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta amada igreja hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.